Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos juntos continuar nossos estudos do livro Nosso Lar? Ok? Hoje nós estudaremos os capítulos 21 e 22. E eu peço a vocês que não se esqueçam de estar respondendo as perguntas lá nos seus caderninhos. Certo? Muito bem. Vamos ao capítulo 21, cujo título é Continuando a Palestra. André continuava na companhia de Dona Laura e ouvia sua palestra, ou seja, o que ela estava falando sobre as 8 horas de atividades de trabalho que haviam lá em Nosso Lar. Por quê? Porque era de interesse coletivo que todos que trabalhassem seguissem esse modelo, esse cronograma. Sabe, aqui na Terra temos também a lei de 8 horas de trabalho. E esse assunto faz a gente se recordar de como essa lei é importante para nós outros, para o nosso crescimento moral, que tanto na Terra como no astral é preciso trabalhar sempre. E André, sempre super interessado, deseja saber logo muitas coisas e faz muitas perguntas. Mas Dona Laura avisa ele que ela ainda não tem condições de ensinar muita coisa. Porém, que ela podia sim dar algumas informações. E André então percebe que alma humilde e valorosa tinha aquela mulher. André aproveita a deixa e pergunta: então como se processam as residências, as propriedades aqui na colônia? E ele fica sabendo do processo onde as pessoas compram suas casas através do recebimento de seus trabalhos. Em Nosso Lar, todo tipo de trabalho gera bônus hora, que é o dinheiro de lá. Esses bônus hora são formas de fichas ou cupons que são usados para comprar tudo o que eles necessitem. Esses cupons são adquiridos pelas pessoas que se esforçam e que se dedicam no trabalho do dia a dia. Já a compra das casas e as construções, isso são controladas pela governadoria, que vai estipular que cada família espiritual pode comprar uma casa e que essa casa custará 30 mil bônus hora. Dona Laura aproveita e dá o exemplo da própria casa que ela está morando. Esta casa nossa aqui, André, foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo. O marido de Dona Laura havia desencarnado bem antes. Trabalhou e conseguiu comprar a casa. Eles ficaram por 18 anos separados, porém sempre unidos pelo Espírito, que é o que se dá conosco quando nós morremos ou desencarnamos. Nós ficamos ligados espiritualmente àquelas pessoas que amamos. Ricardo, o esposo de Dona Laura, também fora recolhido um dia. E logo ele começou a trabalhar. Sim, porque ele já estava consciente da lei do trabalho. Quando Dona Laura desencarnou, encontrou Ricardo já com a casa prontinha. E um fato curioso que Dona Laura não precisou passar pelo umbral. E isso aconteceu devido ao fato de que, quando ela ficou viúva, passou por bons bocados aqui na Terra, entrou no luto com os filhos ainda pequeninos. Foi difícil para ela. Ela teve que trabalhar muito, muito mesmo, mas ofereceu aos seus filhos valores morais, valores educativos e ainda os habituou aos trabalhos árduos desde pequeninos. E foi por conta dessa conduta que ela foi livrada desse sofrimento atroz de passar pelo umbral. Sim, meus amigos, porque deve ser um horror estar no umbral. Sua boa conduta a ajudou. E quando Dona Laura e o esposo se reencontraram, ficaram tão venturosos que agora se sentiam mais capacitados para poderem ajudar os filhos. E nós cá sabemos que quando nós estamos nos sentindo bem conosco mesmos e também com a nossa família, nós ficamos bem mais fortes e preparados para tudo, não é mesmo? Né, pessoal? Bem, passado um certo tempo, vieram se reunir ao casal Dona Laura e Ricardo, o filho deles, Lísias, e as filhas Yolanda e Judite, lembram-se delas?
Exatamente como nos ensina a nossa linda doutrina dos espíritos, que a morte não existe. O que existe é o cessar do fluido vital do corpo físico e que nossas almas se encontram por amor ou por afinidade. De acordo com a lei de ação e reação, a lei do retorno, Ricardo, como também Dona Laura, eram cientes de terem deixado muitos débitos a saldar como consequências de atitudes e ações e vidas pretéritas. E era preciso que um dia eles retornassem. André Luiz então deseja saber sobre as encarnações pregressas, ou seja, passadas. Ele quer saber, por exemplo, por que ele ainda não ficara sabendo de seu passado espiritual. E Dona Laura menciona que quando ela chegou ao nosso lar, logo ficara sabendo do seu passado. E ela explica para André que, primeiramente, teve que se despojar dos sentidos físicos. Sim, porque nós sabemos que muitos desencarnam e não conseguem se afastar do corpo físico, ficando muitas vezes por um longo período de tempo ligado ao corpo. Mas Dona Laura prossegue seu relato explicando a ele que antes desse processo, ela precisou ter muito equilíbrio para poder recordar-se de suas vidas pretéritas. Pessoal, não deve mesmo ser fácil assistir tudo aquilo que fizemos, de bom e principalmente das coisas ruins. Por engano, por equívocos, mas fizemos. Realmente é necessário ter um bom equilíbrio e a alma bem segura para não entrar em estado de loucura. Um fato interessante era de que Dona Laura e o Sr. Ricardo, eles tinham quase o mesmo estado de alma, digamos assim. Eram almas afim. E foi assim mais fácil para eles ficarem sabendo de seus pretéritos. O Sr. Longobardo foi quem examinou suas vidas e os conduziu ao Ministério do Esclarecimento. E foi nesse local que eles tiveram acesso ao arquivo. Arquivos esses com várias anotações e que eles ficaram lendo suas próprias memórias durante 2 longos anos. Nessa leitura que eles fizeram, se recordaram de 3 séculos de vidas passadas e foram ainda submetidos a operações psíquicas para poderem dessa forma penetrar nas emoções daquelas lembranças. E ainda os técnicos daquele trabalho ficavam aplicando passes no cérebro deles, onde as memórias, para eventualmente se lembrarem de certas energias que poderiam estar adormecidas. E foi assim que eles ficaram sabendo de 300 anos de memória integral. E também souberam de como eram grandes os seus débitos. André quer saber onde está o Sr. Ricardo neste momento. André é sempre muito curioso, que isso já se tornara sua marca registrada. E lembrando a vocês que foi agindo assim que nasceu o espírito brilhante que ele se tornou e pôde, dessa forma, ter nos presenteado, digamos assim, com 16 obras fantásticas que ele compôs, todas elas dignas de estudos profundos. O Sr. Ricardo havia reencarnado há 3 anos e Dona Laura conta que muito em breve também iria retornar para se encontrar com ele. Estava tão somente aguardando a chegada da filha Teresa. Teresa é a mãe daquela menina, Luísa, a neta de Dona Laura, lembram-se que estava em convalescença? Teresa precisará passar pelo umbral, porém será também por pouco tempo. Sabe por quê? Porque ela também adquiriu muitos méritos por conta dos sofrimentos que passou na infância. E vejam vocês, como é importante adquirirmos méritos nesta nossa passagem aqui na Terra, o tempo que nós estamos aqui. Então vamos refletir e aproveitar para praticarmos boas ações. Como? Seguindo as leis de Deus, gente. Isso nos ajudará muito. A cada um segundo as suas obras, disse Jesus um dia. E vamos desta forma encerrando o capítulo 21 e já seguindo para o capítulo 22, cujo título é O Bônus Hora. Bem, André quer saber sobre esse tal de dinheiro. Seriam moedas?
Dona Laura, sempre atenciosa, esclarece. São fichas de serviço, fichas individuais que a pessoa adquire através do seu desempenho no trabalho. Lá em nosso lar havia a produção de vestuário e de alimentação. Lá também haviam os serviços de distribuição, que era da governadoria. Todos os ministérios têm suas funções de trabalho e lá todos cooperam com a propriedade fundamental, porque ela é coletiva, ou seja, é um patrimônio comum. Todos que residem em nosso lar recebem provisões de pão e roupas, ou seja, o básico, e permanecem nos campos de repouso ou ainda ficam internados para tratamento. Porém, aqueles que já trabalham, que já estão bem, obtêm o bônus hora. Todos querem conquistar bônus hora, porque assim eles podem visitar seus parentes, seus amigos, lá nos campos de lazer que tem em nosso lar, ou ir a reuniões de diversas escolas dos ministérios. Lá se trabalham no mínimo 8 horas. É até parecido com o programa aqui da Terra. A governadoria permitia que, em alguns casos específicos, poderiam fazer até 4 horas de trabalho extra, para serviços que exigissem muitos sacrifícios, e nesses casos a remuneração era duplicada e por vezes até triplicada. André se dava conta de como as organizações aqui da Terra eram e são ainda deficitárias. Notava-se que 70% dos administradores aqui da Terra não pesam os deveres morais do trabalho. O governo e as instituições sociais, financeiras, de medicina, de educação, etc., valem-se de leis magnânimas e só exigem facilidades e aposentadorias. Nós precisamos mudar esse cenário, gente, porque ainda é a nossa realidade. Em nosso lar, a pessoa ganha de acordo com a sua natureza espiritual e também com a natureza do serviço. Todos os ministérios oferecem bônus hora a todos que sejam assíduos e dedicados, não pode fazer corpo mole. A maioria das pessoas que se encontram nessa zona de transição chamada de nosso lar, elas estão sempre de alguma forma se preparando para regressarem à Terra. E assim elas vão usando esses bônus hora para se melhorarem, ficando cada vez mais sábios, vão aprendendo através dos cursos que eles fazem nos ministérios. E aí André deseja entender melhor o caso da herança das casas. Olha, tudo se dá de forma muito simples. No caso de Dona Laura, ela iria reencarnar e ela tinha 3.000 bônus hora, que seria revertido ao patrimônio comum quando ela se fosse. Dessa forma, sua filha Teresa teria direito ao lar que ela estava morando. E tudo ficava tranquilo. E assim, meus queridos, vamos dando por encerrada a explanação destes 2 capítulos, onde eu espero que vocês tenham captado os ensinamentos, agradecendo a atenção de todos vocês, deixando aqui nesse instante um forte abraço. Muito obrigado pela atenção. Paz e luz a todos. Até a próxima. Namastê.